Graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso culto online. E eu queria que você agora ficasse com um momento de louvor muito especial, que o Espírito Santo possa ministrar o seu coração de uma forma profunda e maravilhosa, em nome de Jesus. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima estás, teu nome imutável é. Tu és imutável, Senhor, o Senhor nunca mudou e nunca mudará, o Senhor vem. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu
adoramos. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer
Graça e paz, que bênção, né? Um louvor muito abençoado, que trouxe assim uma edificação poderosa ao nosso coração. Graças a Deus por isso. Eu queria compartilhar com vocês nesse momento uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. Eu tenho meditado sobre muitas coisas, porém eu sempre acabo pensando na questão da fé. No tempo em que nós estamos vivendo, mais do que nunca, queridos, nós precisamos estar com a nossa fé ativada, nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida em Deus. E por isso eu gostaria de compartilhar com vocês, por alguns instantes, 5 passos para nós não naufragarmos na nossa fé. 5 passos para não naufragarmos na nossa fé. E para isso eu gostaria de estar lendo com vocês o texto de 1 Timóteo capítulo 1, verso 18 e 19 e 20. Diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. 5 passos para não naufragarmos na fé. Sabe, queridos, nós temos aprendido e entendido que só é possível vivermos de fato a nossa vida cristã se estivermos exercitando a nossa fé. Principalmente nesse tempo de grandes dificuldades, esse tempo de pandemia, onde pessoas estão assustadas, e não é para menos. Temos tido perdas irreparáveis de pessoas queridas, entes queridos que têm, infelizmente, falecido. E eu gostaria aqui de aproveitar e deixar aqui meus profundos sentimentos à família da nossa querida irmã, pastora Renata, que nos deixou esta semana, infelizmente, uma guerreira, uma mulher de oração. Vamos sentir muita falta, porém também temos a certeza em nosso coração que ela está com o Pai Celeste, que neste momento ela está nos braços do nosso Pai, porque é nisto que de fato nós cremos, que um dia estaremos com o Senhor na glória. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele vai trazer esta exortação a seu discípulo Timóteo, ele vai exortar a Timóteo dizendo para ele: olha, Timóteo, cuidado com determinadas doutrinas que têm contaminado a igreja. Cuidado, porque alguns têm naufragado na fé. Quando Paulo aqui fala de naufrágio, muito provavelmente ele faz menção a algumas experiências que ele já havia tido. Lá em Atos capítulo 27, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele havia apelado para o imperador César, no seu julgamento que estavam exercendo sobre ele. Ele apelou para o imperador, ele queria estar diante do imperador, então ele foi conduzido a Roma. E durante este caminho pelo mar, ali aconteceu algo extraordinário. Durante a trajetória, durante toda a caminhada ali, durante a navegação, melhor dizendo, eles foram acometidos por um vento terrível, um vento muito forte chamado Euroaquilão. Euroaquilão diz respeito justamente a um vento forte que provoca ondas
muito altas e que causa muita destruição. Paulo havia passado por esta situação difícil, essas ondas que abateram sobre o navio na qual ele se encontrava. Mas ali dentro daquele navio, Deus vai falar com ele. Deus envia seu anjo para ministrar ao coração de Paulo, dizendo para ele que ele não temesse, porque apesar de toda aquela situação adversa, apesar de toda aquela situação tão difícil na qual eles estavam vivendo naquele momento, diz para ele não temer, fique tranquilo, porque vocês não vão perecer. E de fato Deus usa o apóstolo Paulo para trazer livramento para 276 pessoas que estavam naquele barco. Foi algo espantoso, poderoso que Deus realizou no meio de uma tempestade, no meio de uma adversidade tão grande. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que ondas têm se levantado de uma forma assoladora para tentar ceifar vidas. Famílias têm sido atingidas, uma sociedade inteira, uma nação, as nações da terra têm sido acometidas de uma forma terrível por esta pandemia. Então eu vejo que mais do que nunca nesse tempo nós temos que exercitar a nossa fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Nós não vemos, nós não tocamos, porém nós cremos. E nós cremos no agir de Deus nesse tempo. Eu costumo dizer, Deus não perdeu o controle de nada. Ele tem o controle de todas as coisas. Embora que muitas vezes do nosso ponto de vista parece que as coisas estejam fora de controle. Muitas vezes do nosso ponto de vista parece que Deus está do lado assistindo de camarote e vendo tantas coisas acontecendo ruins sobre a face da terra e Ele não age. Mas isso não é verdade. Deus age no tempo dele, Deus age no kairos dele, Deus age no momento certo. Num dado momento da viagem do apóstolo Paulo nesta navegação, num dado momento os marinheiros, quando a coisa estava feia, eles quiseram deixar o barco. E Paulo diz assim: opa, não deixem não. Se vocês deixarem, é muito provável que vocês vão perecer. Deus falou: fiquem aqui por enquanto. Porque Deus tinha um momento certo em que eles deixariam o barco. Eles passariam por um naufrágio, mas havia um momento exato que eles deveriam deixar o navio. Então, queridos, Deus age no tempo dele. Deus não age no meu tempo e nem no seu tempo. Deus não age no cronos, Deus age no kairos. É no kairos. Eu queria aqui fazer um paralelo entre 1 Timóteo capítulo 1 e Atos capítulo 27. Aqui Paulo vai trazer esta palavra de exortação a Timóteo, no sentido de que ele mantenha-se firme, que ele não perca o ânimo, que ele mantenha o bom combate, que ele mantenha a sua fé. Porque Paulo já tinha tido muitas experiências no sentido de Deus trazer o livramento no momento certo. Então, o primeiro passo que nós temos que dar para não naufragarmos na nossa fé, a primeira coisa é termos uma consciência de que sempre haverá uma batalha a ser vencida. Você vence uma batalha hoje, daqui a pouco amanhã surge outra situação na qual você tem que lutar e vencer. Passado esta situação, no outro dia, daí alguns dias, daí um mês, enfim, surge outra situação. Então nós vivemos em constantes batalhas no nosso dia a dia, uns num nível, outros em outro nível, mas cada um enfrenta as suas guerras, enfrenta as suas batalhas. Veja o que Judas disse no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: amados,
procurando escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A batalha da fé. Judas vai dizer assim: olha, estejam firmes, não deixem de batalhar, não deixem de crer, não deixem de confiar, de forma alguma. Não importa a situação, queridos, não importa as circunstâncias. Eu sei que talvez você que está aí do outro lado da tela nesse momento, talvez você esteja passando por uma dificuldade muito grande. Talvez você esteja enfrentando aí um mar bravio, talvez as ondas estão batendo contra você, tentando te derrubar, tentando, fazer com que você naufrague na sua fé, tentando sufocar a sua fé. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não perdeu o controle de nada. Ele não perdeu o controle de nada. E Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jeremias capítulo 29, verso 11, ele diz: eu bem sei os planos que estou projetando para vocês, planos de paz e não de mal, porque eu quero dar para vocês um futuro e uma esperança. É isso que Deus quer para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para cada um de nós. Que nós tenhamos um futuro e que nós tenhamos esperança. Amados, não vamos perder a esperança, não vamos nos abater na nossa fé, independente de qualquer coisa, não vamos nos abater na nossa fé, até porque nós sabemos que um dia estaremos para sempre com o Senhor na glória. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, seremos considerados como os piores dos homens sobre a face da terra. A nossa grande esperança está no Senhor, e justamente depois desta vida terrena, uma vida gloriosa, uma vida eterna com Deus, e é isto que Ele tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segunda coisa, segundo passo, nós precisamos estar sedimentados, firmados, fortalecidos na palavra de Deus e também na oração em línguas. A oração em línguas, Judas vai dizer que a oração em línguas, ela edifica a nossa santíssima fé. Orando no Espírito, ele diz: vós, amados, edificai-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. É uma oração que nos fortalece, e principalmente estar sedimentado na palavra, firmado na palavra. Creia naquilo que a Bíblia diz, tome posse daquilo que a Bíblia diz para a sua vida, descubra o que a Bíblia diz a teu respeito, vela sobre a palavra, se alimente desta palavra, todos os dias faça refeições deste alimento espiritual que é imprescindível para nós. Se alimente da palavra. A palavra de Deus, ela vai despertar a sua fé. A palavra de Deus vai fortalecer a sua fé. A palavra de Deus vai torná-lo inabalável. A palavra de Deus fará com que você jamais venha naufragar na fé. Jamais. Jamais. Porque a palavra, ela tem este poder de nos fortalecer. O salmista declara que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Quando você está cheio da palavra, você sabe por onde caminha, você sabe por onde trilha, você sabe aonde ir, aonde vir, aonde chegar, você sabe o que dizer, porque a palavra é vida. A palavra gera vida, a palavra de Deus te fortalece e ela gera vida dentro de você. Creia, receba todos os dias a palavra do Senhor no seu coração. Esteja sedimentado na palavra de Deus e a tua fé jamais será abalada. Jamais
será abalada. Terceiro passo, terceira coisa importante: precisamos discernir entre o bem e o mal. É interessante que Paulo, escrevendo aqui a Timóteo, ele diz assim: combate esta guerra, firma-te na palavra, faça um bom combate, mantendo fé e boa consciência, porque alguns tendo rejeitado a boa consciência. Essa palavra consciência, ela significa justamente discernir entre o bem e o mal. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde precisamos muito de discernimento. Cuidado com as coisas que você ouve, cuidado com as coisas que você vê. Tenha discernimento. Peça a Deus, peça ao Espírito Santo que traga discernimento ao seu coração. Existe muita coisa boa na internet, mas existe muito lixo. Existem boas informações, mas existem informações também terríveis. Existem vídeos que edificam, mas existem vídeos que destroem. Cuidado com os fake news. Cuidado com os youtubers da vida. Cuidado, são tantos líderes, são tantos pastores no YouTube, e infelizmente muitos deles ensinando heresias, ensinando tantas coisas que vai contra valores e princípios éticos, morais, bíblicos. Cuidado, peça a Deus que te dê discernimento. Irmãos, vamos discernir esse tempo. Vamos discernir esse tempo, em especial em relação à pandemia também. Vamos discernir, vamos abrir os nossos olhos, vamos buscar informações verdadeiras. Cuidado com o que você ouve, que vem daqui, que vem dali. Cuidado, quem é que está falando? Quem é que está dizendo? Quem é que está trazendo tal informação? Será que de fato é verdade? Não tome aquilo como verdade, irmãos. Hoje é muito comum, as pessoas pegam um vídeo e saem postando, e saem compartilhando, e saem disseminando, como se aquilo fosse de fato uma verdade absoluta, quando muitas vezes não passa de um fake news, não passa de uma informação errada, não passa de um vídeo maldoso que alguém postou. Então, queridos, tome cuidado, porque infelizmente tem muita gente postando muitas coisas que tem abalado a fé, principalmente daqueles que um dia disseram e professaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Não perca a tua fé. Jesus não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda. Os homens mudam. O coração do ser humano é ruim por natureza, é maldoso por natureza, é maldoso por natureza. O próprio Senhor Jesus disse que não há um bom sequer, nenhum que faça o bem, a não ser um que é Deus. Então, há uma natureza maldosa no coração do ser humano, e nós precisamos discernir isso. Tenha uma boa consciência, saiba separar o certo do errado, a verdade da mentira, o amor do ódio. Saiba separar, em nome de Jesus. Quarta coisa importante, quarto passo importante: nunca perca o bom ânimo. O ânimo fala de um estado da alma. Ânimo está associado a otimismo. Ânimo está associado a uma alegria em fazer as coisas, em conduzir as coisas. Tenha bom ânimo. O próprio Senhor Jesus disse para nós termos bom ânimo. E Ele ainda frisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor, porque eu venci o mundo. Bendito seja
o nome do Senhor. Quando Paulo estava ali naquele navio e todos estavam desesperados, preocupados porque achavam que iam perecer, que iam morrer, o apóstolo Paulo chama a atenção deles e diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. Tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que as coisas sucederão da maneira como me foi falado. Você que tem recebido a palavra de Deus, você que tem lido a palavra do Senhor, você que tem ouvido a palavra do Senhor, meu amado, minha amada, tenham bom ânimo, creiam e principalmente confiem no Senhor, confiem em Deus, porque tudo aquilo que está escrito na Bíblia que diz respeito a você há de se cumprir. Creia, confie no Senhor de todo o teu coração. E Paulo está dizendo para esses homens: olha, meus senhores, confie em Deus, porque conforme foi dito a mim pelo anjo, assim sucederá. Só que aí ele fala algo interessante: porém é necessário que vamos dar numa ilha. E de fato eles chegaram naquela ilha e ali tiveram mais experiências. Paulo naquela ilha ali, na ilha de Malta, Paulo naquela ilha, no momento em que eles foram recebidos, ali uma fogueira que foi acesa naquele lugar, do meio da fogueira sai uma víbora e pica o apóstolo Paulo em sua mão. E é interessante que Paulo simplesmente chacoalha a mão, joga a víbora fora e continua no seu propósito, pregando o evangelho, orando pelas pessoas. Vários naquele lugar foram curados, receberam curas e milagres poderosos. Irmãos, às vezes determinadas víboras, determinados ataques vêm contra nós, mas não é momento de retroceder, não é momento de naufragar, muito pelo contrário. Sacode a víbora, joga fora, joga bem longe, olha para frente, prossiga no seu alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mantenha-se firme, pare de ficar olhando só no retrovisor do seu carro, olhe para frente, busque novos horizontes, não fique somente com os olhos no retrovisor, olhando para o passado, olhando para dificuldades, olhando para situações difíceis pelas quais você já passou. Focalize, olhe para frente, creia que Deus tem ainda o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. E eu não estou aqui simplesmente querendo trazer uma palavra motivacional, não é nada disso não, não é nada disso. A minha maior motivação é saber que um dia estarei com o Senhor para todo sempre, não por mérito de forma alguma, porque todo mérito pertence a Jesus. Se eu e você somos salvos em Cristo Jesus, é porque Ele pagou um alto preço. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nenhum homem tem capacidade por si mesmo de obter salvação. Ninguém consegue comprar a salvação, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós recebemos pela graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É a graça de Deus. Creia nisto, creia no projeto de Deus para a sua vida, creia no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ele morreu em seu lugar, mas você precisa crer, você precisa confiar, você precisa abrir o seu coração para Ele. Creia, em nome de Jesus. Às vezes é necessário nós chegarmos numa ilha, às vezes é necessário
que nós passemos por determinadas situações. Às vezes é necessário que nós enfrentemos determinadas adversidades. Às vezes é necessário que nós enfrentemos os euroaquilões da vida, os ventos fortes, os tufões. Às vezes é necessário, queridos. Nós não queremos, de fato, nós não queremos passar por dificuldades. Quem é que quer? Ninguém quer. Ninguém quer. É tempo de crermos em Deus. É tempo de confiarmos no Senhor. É tempo de buscarmos a Deus. É tempo de nos sedimentarmos na palavra do Senhor. É tempo de nós nos voltarmos para a oração. É tempo de nós abrirmos nosso coração e nos derramarmos em adoração ao Senhor. É tempo de buscar a Deus. Quinto passo. Quinta coisa que eu queria compartilhar com vocês, dentre tantas outras, é preciso se manter firme com uma linguagem otimista e de esperança. Infelizmente, meu amado, você liga a sua televisão nesses dias e você só escuta falar de morte. O Covid é uma realidade, a pandemia é uma realidade. Mas será que de fato só noticiar coisa ruim? Só noticiar a morte? As pessoas estão amedrontadas dentro de suas casas. As pessoas estão abaladas, porque só ouvem falar de centenas e centenas de pessoas que vieram a óbito. Desliga um pouco essa televisão, coloque um louvor, leia um texto bíblico, leia um salmo, cita um salmo em voz alta. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu és aquele que preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você cita a palavra, você se revigora, você se enche, você se fortalece. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Vamos nos fortalecer em Deus. Cite salmos, leia a Bíblia em voz alta, leia a palavra na primeira pessoa do singular, aplique para você. Eu que estou habitando no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, eu descanso. Coloque na primeira pessoa do singular, injeta a palavra no seu coração, porque a palavra vai gerar fé. A palavra vai gerar fé, vai te gerar ânimo, vai te dar coragem. E você vai continuar avançando. Uma linguagem de fé, queridos, uma linguagem otimista, uma linguagem de esperança. Olha o que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, verso 17 e 18. Paulo diz assim: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos. Tem muitas falas inúteis, muitos comentários inúteis, muitas mensagens inúteis. Evita essas coisas, falatórios inúteis, profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Himeneu e Fileto estavam
pervertendo a fé de muitos ali naquela comunidade, na comunidade de Éfeso, antiga Éfeso. Eles estavam perturbando a consciência das pessoas com falas maldosas, com falas heréticas, doutrinas heréticas. Eles estavam ensinando coisas antibíblicas. Eles estavam pregando contra a ressurreição. Ora, se não há ressurreição, não há cristianismo. A ressurreição é uma das principais verdades do cristianismo, se não a maior, porque se Cristo não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui? Mas de fato, o nosso Senhor, Ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo para todo o sempre. Ele está vivo. Evita falatórios inúteis. Não fique dando ouvidos a pessoas que sempre vêm com mensagens pessimistas, mensagens de ódio, mensagens que não levam a nada, a não ser destruição. Tem muita gente ficando oprimida, depressiva, porque tem lido tantas coisas ruins, tem ouvido tantas coisas ruins. Ouça coisas boas, ouça boas músicas cristãs, um louvor, ouça louvores, ouça a palavra, tem tantos áudios falados da palavra. Às vezes você está num ambiente que não dá para ficar lendo, coloca a palavra e fica ouvindo, e aquilo vai entrando em você e vai te fortalecendo de uma forma extraordinária. Portanto, amados, tenha uma consciência de que sempre haverá uma batalha a ser vencida. Esteja sempre sedimentado, se firme na palavra e na oração. Tenha discernimento do bem e do mal. Tenha discernimento quando as pessoas falam. Não seja levado por todo o vento de doutrina, não. Muito pelo contrário. Tenha discernimento. Nunca perca seu ânimo. Jesus continua o mesmo. O mesmo Senhor Jesus que animou a Pedro é o mesmo que está aqui hoje, anima a mim e anima a você. E finalmente, mantenha uma linguagem profética, mantenha uma linguagem de fé, uma linguagem otimista, uma linguagem de esperança, em nome de Jesus. Essa pandemia vai passar, nós vamos vencer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, independente de qualquer coisa. Maior o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. Que o Deus Todo-Poderoso sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti, de cada um de nós. Que o Deus Todo-Poderoso sobre ti levante o seu rosto, te dê paz, te dê alegria, te dê vitória, em nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, no nome de Jesus. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.